presentes, funcionários da casa, sejam bem-vindos. Aos familiares da Adriane, sejam bem-vindos a esta casa. Nesse momento, estamos iniciando mais uma sessão ordinária. Eu peço aos senhores vereadores que tomem seus assentos e autorizo o seu secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadores, público aqui presente, telespectadores, funcionários da casa. Chamada dos vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clésio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José de Almeida Castro, Francisco Madon de Melo Ximenes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássia Selmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho e Ribamar Félix da Silva. Senhor presidente, há quórum suficiente. Existindo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão e aproveitando para colocar em votação a ata da sessão anterior que está no grupo. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Autorizo o senhor secretário a fazer a leitura das matérias do expediente. Indicação 466. O vereador Diego Anderson Mendes de Castro indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a recuperação do calçamento e pavimentação asfáltica para a rua Silva Antônio, situado no bairro Novo Maranguape 1. Indicação 429, vereador Antônio Laerte Sampaio indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a limpeza do Parque Rio Gavião, situado no Planalto Cajueiro. Indicação 430, Antônio Laerte Sampaio indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a extensão e manutenção da iluminação pública no Parque Rio Gavião, situado no Planalto dos Cajueiros. Indicação 439 do vereador Antônio Laerte Sampaio indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o serviço de aterro do terreno próximo à Associação do Planalto dos Cajueiros. Indicação 432, vereador Antônio Laerte Sampaio indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o serviço de limpeza na rua Antônio Feliciano Moreira, mais especificamente na Rua da Quadra, situado no Planalto dos Cajueiros. Indicação 433, vereador irmão Laerte Sampaio indica ao Poder Executivo a construção de uma areninha com arquibancada no campo do Planalto dos Cajueiros. Indicação 434, do vereador Antônio Laerte Sampaio indica ao Poder Executivo a contratação de um profissional para fazer a limpeza no Parque Rio Gavião. No Planalto do Cajueiro, né, irmão? Indicação 465, Antônio Laerte Sampaio indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente realizar um estudo técnico para viabilizar a abertura da rua Antônio Feliciano Moreira, no Planalto dos Cajueiros. Eita, ele se mudou.
Indicação 436. Irmão Laércio Sampaio indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a pavimentação asfáltica, iniciando a estrada que dá acesso ao beco do escorrego, estendendo-se até a estação de tratamento de água da Cagés do Planalto dos Cajueiros. Não é isso, irmão? Indicação, Antônio Laércio Sampaio indica ao Poder Executivo a ampliação da passagem molhada do Planalto dos Cajueiros, que liga a Vila São José à Vila Santa Maria, garantindo a circulação de carros grandes como de caminhão de lixo. Moção 095-92, Francisco Mardoni de Melo Chimendes, moção de parabéns ao jornalista Francisco Soldaino dos Santos da Silva pela passagem do seu aniversário natalício ocorrido no dia 7 de agosto. Moção 093 de Francisco Mardoni de Melo Chimendes, moção de parabéns à servidora do Hospital Municipal Dr. Ageu Braga F, senhora Cláudia de Vasconcelos Geraldo, pela passagem do seu aniversário natalício em 8 de agosto deste. Indicação 449, vereador Ribamar Félix da Silva, indica ao chefe do Poder Executivo providenciar o serviço de pavimentação em pedra tosca para a rua Chico Cirino, situado no bairro Novo Maranguape 2, área seca, bem como seja feita a abertura dessa via, dando acesso à rua São Jerônimo, no mesmo bairro, não é, Riba? Indicação 450, Ribamar Félix da Silva indica ao Poder Executivo que providencie a abertura da rua José Alimar Nunes, situado no bairro Novo Maranguape 2, área seca, dando acesso à barragem. Projeto de resolução de número 017 de barra 2023, de 7 de agosto de 2023. Altera a redação do artigo 8 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maranguape. As sessões com o requerimento interno da Câmara Municipal de Maranguape passa a vigorar com a seguinte redação: as sessões da Câmara se realizar às terça e quinta-feira, até início às 18h30 até às 21h30, podendo seu termo ser prorrogado por mais 1 hora. Projeto da mesa diretora. O projeto de resolução de número 017/23, de autoria da mesa diretora, encaminho para a ordem do dia da presente sessão. Não necessita de parecer. Indicação de número 449 e 450, de autoria do vereador Ribamar Félix da Silva, deferida. Indicação de moção de número 092, de autoria do vereador Francisco Mardoni. E moção de número 093, também de autoria do vereador Francisco Mardoni, deferida por essa presença. Indicações de número 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, de autoria do vereador Antônio Laércio Sampaio, todas deferidas. Indicação de número 446/23, de autoria do vereador Diego Anderson Mendes de Castro, deferida.
Presidente, bom dia a todos os meus colegas vereadores, a vereadora Aline, cumprimentar a família da Adriane, que está toda aqui, né, em nome do Vitor, que eu conheço, né, a gente estudou na mesma escola, em nome da Amanda também. Eu gostaria, presidente, de pedir a suspensão da sessão por alguns minutos, para os pareceres das comissões, dos projetos de lei do Executivo 029, 028 e o projeto de lei complementar 02 e o projeto de resolução da mesa de 017, que não precisa do parecer, porque é da mesa. E também pedir 2 extraordinárias, para a gente votar esses projetos, que vão para a segunda votação, tanto de autoria minha, quanto de autoria do vereador Clécio. Colocando em votação o requerimento verbal da vereadora Marina. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Então, nesse momento, vamos passar a fala dos senhores vereadores. Presidente, só uma questão de ordem. Do Executivo só entrará na pauta três projetos, Três né? projetos. Pronto. Encontra-se inscrito. Ribamar. Vereador Ribamar Fera, que dispara 10 minutos regimentais. Bom dia, senhor presidente, a mesa, diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público aqui presente. Senhor presidente, hoje eu vim aqui, a minha pauta, falar sobre o retrocesso que a gente vive hoje em Maranguape, tá certo? Eu me lembro que eu acho que 30 anos atrás, 35, em Maranguape até trem tinha. E hoje Maranguape não tem mais trem, não tem nada. Aí eu falando com os amigos meus, disseram, não, mas isso é briga de empresa. Aí eu peguei e falei, meus amigos, nós não devemos pensar em briga de empresas. A gente devemos pensar em nossos filhos, em nossos netos, nos maranguapenses em geral. Por que que não traz essa linha de trem, que hoje seria o metrô para Maranguape? Porque uma passagem de ônibus para Fortaleza está custando em torno de R$9. Para quem trabalha em Fortaleza não tem condição. Por isso que eu estou falando aqui que foi até prometido pelo nosso governador passagem de graça para Fortaleza. E eu sei que muita gente, muitas pessoas aqui já lutaram até para baixar a passagem de Maranguape, pessoal. Então eu acho que essa passagem de graça aí vai ser muito difícil ser baixado, tá certo? Outra coisa que eu digo que está no retrocesso, por quê? Porque essas empresas que estão sendo prometidas para Maranguape, eu acredito, pessoal, que não tem como, por quê? Porque nós não temos energia que suporte essas empresas, Cássio, em Maranguape. Não temos água que suporte essas empresas. Então, eu acho que para suportar essas empresas, nosso prefeito teria primeiro que ir atrás dessa subestação que tem que ter em Maranguape, porque agora há pouco a gente viu aqui uma explosão aqui, que teve aqui na Paema, que eu acho que a subestação lá é até de Maracanaú, quer dizer que Maracanaú dando um problema, a gente dá problema aqui no Maranguape também, vereador Neto. Então, eu acho que é por isso que eu digo que não tem condição de ter um polo industrial aqui, Wagner, em Maranguape, por conta dessas coisas. Por isso que eu estou dizendo que a gente está no retrocesso. E ninguém vê ninguém fazer nada para que Maranguape cresça. Maracanaú vem crescendo, vem tomando Maranguape todinho. Maranguape está ficando bem pequenininho por causa de Maracanaú, que está crescendo, está engolindo Maranguape. Pessoal, nós dessa casa, prefeito, quem foi eleito aqui em Maranguape, tem que fazer alguma coisa. Tem que ser feita alguma coisa, porque nós precisamos ver nosso Maranguape crescer, não é pela gente, não é por empresa, não é por nada não. Pelos nossos netos, pelos nossos filhos, nós vamos querer ver Maranguape se acabar. Está se acabando, já está bem aqui no Pau Cerrado, e de lá para cá também vem, e de lá para cá, está se acabando Maranguape.
Então eu acho que deve ser feita alguma coisa. Outra coisa que eu vim para falar hoje nessa tribuna aqui, Elisane, é sobre um doutor que tinha aqui em Maranguape, doutor Paulo Vargas, que tinha sido até tirado pela gestão, mas as mães foram para cima e voltaram. O rapaz estava de férias, quando voltou, falou que ele estava demitido, tudo bem, até aí as mães foram para cima, e agora a gente está sabendo que já trouxeram ele de volta. Mas será que o doutor vai trabalhar com a mesma garra que ele tinha com as mães? Eu acredito que sim, né? Mas o cara fica com o pé atrás. Porque o cara está de férias, quando voltar, ele está demitido. Eu acredito que ele vai achar que ele não está mais servindo para Maranguape. Então eu acho que essas demissões tem que ser pensada, tem que estudar para poder ser feito. Porque se a gente só tinha um médico mastologista em Maranguape e ainda tirar, pois não, Elisane? Pode falar. Vereador, bom dia a todos, obrigado pela parte. Vou ser rápido para não tomar seu tempo. Dois pontos que eu queria falar aqui, dado a pauta que Vossa Excelência trouxe. Essa casa, logo no seu primeiro ano dessa legislatura, uma comissão de vereadores iniciou um trabalho aqui para analisar e ver como, junto ao governo municipal e até as empresas que fazem o transporte coletivo do município, se criava um processo aí de redução e de minimização da passagem, que essa é, de fato, uma das passagens mais caras da região metropolitana de Fortaleza. E algumas das questões que aqui foram colocadas, foi levado em consideração a ampliação do chamado, da linha do metrô, que no seu projeto inicial contemplava a cidade de Maranguape. Mas, infelizmente, a gente sabe que é uma obra que demanda muito recurso, é uma obra que demanda, digamos assim, aplicação de esforço, de determinação, além do recurso lá colocado, porque isso vai, de fato, trazer benefício real para a população nesse quesito, haja visto que é muito forte o lobby para derrubar essas passagens na região metropolitana, certo? Junto às empresas concessionárias, porque haja visto que se tem aqui de Maracanaú, todos os maranguapenses que vão a Maracanaú pegar o metrô até Fortaleza, a satisfação é imensa. E nós aqui em Maranguape, infelizmente, não temos isso. Falta de fato, Vossa Excelência tem razão, falta de fato alguém que assuma isso e tire isso do campo da utopia. Porque quando se fala na ampliação dessa linha de metrô para cá, a turma, não, isso aí é muito difícil, é muito complicado, falta determinação, falta coragem, falta força política para fazer o negócio acontecer. Porque o investimento, se for atrás, tem como conseguir, tem como fazer e tem como trazer esse processo para cá. Certo? O segundo ponto que Vossa Excelência traz aí, que é sobre a demissão do médico, eu conheço o médico pessoalmente, inclusive é uma pessoa espetacular, mas sem falar propriamente da pessoa do Dr. Paulo Vasques, o profissional mastologista no Maranguape, em qualquer lugar desse país, ele é de extrema importância, porque a questão do câncer de mama, ele é recorrente em patamares elevadíssimos, não só no estado, mas em Maranguape principalmente. Então, profissional bom, gabaritado, que tem condição de apresentar um excelente trabalho à disposição do SUS, é dever daqueles que gerenciam esse recurso ter esses profissionais nas suas áreas. E não simplesmente deixar com que o profissional desse quilate saia do atendimento ao SUS. Porque quanto mais qualidade se der ao SUS, melhor se dará a qualidade de vida à nossa população. Então a gente espera que as pessoas tenham sensibilidade, que além do profissional, vejam também as áreas que não podem ficar descobertas. E essa questão da mastologia é uma essencial, porque os indicadores do nosso município são graves e são elevados. Obrigado, presidente. Isso mesmo, vereador. E aqui, a gente está aqui, vereador, para trazer o que é melhor para o maranguapense. A gente está aqui para trazer as pautas que seja bom para o Maranguape, e eu acredito que a gente tem que ver as pautas que tem que ser feitas e trazer para cá e trazer, tá certo? Essa aí era uma. Para concluir já aqui a minha fala, eu estou vendo aí muito nas redes sociais, vereadores,
nosso prefeito prometendo muita coisa, tá certo, Cássio? Agora, eu espero que não seja para a campanha eleitoral que está vindo agora. Eu espero que seja feito, que nem eu vi nas redes sociais agora, o prefeito prometendo mais uma creche para Verde. Foi prometido uma creche para Seca e uma areninha para lá. Eu espero que isso não seja só para o pleito eleitoral. Que realmente ele prometa e realmente o prefeito faça pelo bem do maranguapense, tá certo? Que nem tem uma creche aqui na Santa parada, desde 2013, que está parada lá. Por que não termina logo essa? Tem uma no Jardim, parada. Tem uma prometida para Sapupara, não foi começado. Pessoal, vocês que estão vendo a gente nas redes sociais, vocês acham que todas essas coisas que estão sendo feitas, vai ser feita? Aqui eu deixo a pergunta. Eu, como mestre de obra, simples mestre de obra, que já me chamaram, simples suplente que era de vereador, eu acho que não. Eu acho que não vai feito, Cássio, porque tem um estádio também que tem 700 mil, eu acho que tem 700 mil em caixa e nada foi feito ainda. Tem, o que mais? Tem o teatro, que já foi, eu andei no teatro, e já foi ficado, já colocado cerâmica lá no teatro, e foi colocado, Elisane, aparelho sanitário, tinha novo lá. Eu andei lá e vi. E até agora já está com 3 anos, quer dizer que vai ser feito em um ano? Vereador, que falta? Vereador, tempo esgotado, senhor. Para concluir. Para concluir, seu presidente. Então, tem várias outras obras aí, pessoal, que a gente acha que não vai ser entregue. E a gente espera que os senhores vereadores aqui se junto com a gente, e a gente procure saber se essas obras vai ser só para o pleito eleitoral ou que realmente vai ser feito em Maranguape só para colocar placa, tá certo? Bom dia e obrigado. A Câmara agradece as palavras do vereador Ribamar Félix. Enquanto inscrito o vereador Neto Girão disporá de 10 minutos regimentais. Bom dia a todos. Bom dia, mesa diretora, bom dia aqui, colegas vereadores, que o público aqui na galeria, que nos acompanha aqui para as redes sociais, em especial aqui os familiares aqui da dona Adriane Torquato, né, saudosa Adriane Torquato, uma maranguapense exemplar, que hoje vai receber homenagem nessa casa aqui, que a vereadora Marina já aqui vai fazer as honras. Senhor presidente, meu motivo da minha inscrição hoje, senhor presidente, a gente vem sendo surpreendido por alguns telefonemas e algumas pessoas que vêm conversar com a gente a respeito aqui da infamirada, né, Injet, que o Ministério Público recomendou que fosse, na verdade, extirpada do nosso município, né? Onde a gente vê que já foi pago mais de 16 milhões, chegando quase na casa dos 17 milhões essa empresa, para usurpar o direito dos nossos servidores. Lembro bem que chegou uma matéria nessa casa aqui de uma casca de banana, que os colegas nobres vereadores aqui votaram também, que essa empresa viria para qualificar a população maranguapense e os servidores. E eu acredito que até os colegas vereadores aqui foram pegos de calça curta, quando foram surpreendidos com os nossos servidores tendo que assinar um documento que não tinha mais vínculo com o nosso município. Meus amigos, a escravidão acabou. Onde é que está o direito desses servidores? E hoje eles estão usando levianamente para dizer que foi a oposição, atribui a mim, vereador Neto Girão, que está deixando aí algumas pessoas desempregadas. Mentira, população maranguapense. Nós estamos aqui procurando os direitos da nossa população, em especial dos servidores. Vereador Riba, quando você falou naquela sessão,
que sabiamente, como falou, acompanhado também do vereador Elisiânio, onde tentam aqui ludibriar a nossa população, mas não está dando certo não. Secretariado de Maranguape, dizer que a culpa de estar perdendo o emprego é da oposição, a oposição não é Ministério Público não. Se essa empresa tivesse correta, não tinha tido a recomendação de sair do município não, de suspender. Agora os trabalhadores que tiveram obrigado a assinar aquele documento, eles vão ter que ser recontratados para o município, porque as vagas estão lá. Foi só uma manobra de tirar seu direito, servidor. E de aqui também, ajustar acordos aqui milionários políticos, onde a gente sabe, que todo maranguapense sabe, que tem várias pessoas que estão dentro de casa ganhando dinheiro, enquanto os servidores de Maranguape ralando, tendo um suor, que não tem um salário justo, e ainda assim perde décimo, férias, e sem ter um desconto na sua contribuição. Quando esses servidores forem se aposentar, esse tempozinho vai fazer falta. Esses 2 anos vai fazer falta. Quando forem bater na porta do INSS, onde estava meu tempo de contribuição? O prefeito, que se diz amar Maranguape, usurpou. Agora, a quem interessa, tirar os direitos dos nossos servidores. Que acordos são esses? Que tem que gastar dinheiro para tirar os direitos. Isso aqui eu bato na tecla novamente, os direitos dos nossos servidores. Se queria ter o bem do maranguapense, se fosse contratar uma empresa, contratasse uma que desse todos os direitos. O que é que acontece? 17 milhões é pouco? Onde tinha uma licitação para 30 milhões? Então o Ministério Público está atento, o TCE está atento, e eu tenho a certeza que se essa empresa tivesse regular, não tinha acontecido isso não. Em algumas lives que eu acompanhei, dizer que não conhecia a empresa, mentira! Porque em locais onde trabalhou já foi contratada essa empresa e ele teve parceria com essa empresa. Então ele já sabe de tantos processos trabalhistas que essa empresa sofre. Então, amigo maranguapense, não se iludam não. E aqui eu deixo aqui uma reflexão. Pegue aqui as pessoas que hoje são mais beneficiadas nessa gestão pública e que deixam de passagem que não trabalham, diferente daquele lá que está ralando na ponta, que pegou, que ele está trabalhando, está mudando o nosso Maranguape, e que é tão mal valorizado, como nossos técnicos de enfermagem, como enfermeiro, que aqui eu pergunto, por que não tem uma melhoria? Os nossos serviços gerais, o nosso administrativo. Por que não pegaram os secretários e botaram pela Engete? Por que não pegaram os altos escalões e não botaram pela Engete? Aí eu pergunto uma reflexão aqui. Todos vocês aqui sabem quem são beneficiados nessa gestão. Vejam o que eles tinham quando entraram nessa prefeitura e avaliem o que eles têm hoje. Se esse tempo deu para enriquecerem. Porque tinha gente aí que não tinha nem um carro para andar, hoje tem 3 carros. Tinha gente que só tinha uma casa, hoje tem casa de praia, terreno, fazenda, baias de cavalo, cavalos e muito mais. Então, população maranguapense, está chegando a hora da onça beber água. E que se esse vereador aqui que vos fala estiver falando alguma mentira, que 2024 seja a resposta quem está certo. Que eu tenho a certeza que a população maranguapense vai dar o troco nessa farra do dinheiro público que vem acontecendo, como esses aluguéis, como obras inacabadas, como terrenos comprados que até hoje não foi feito nada. Que acordos são esses? Que política é essa maranguapense de amor que está acabando com o nosso município? População de Maranguape, vamos se unir. Vamos para cima que essa farra tem que acabar. Você bater numa porta de um posto de saúde, não tem remédio. Você vai para o hospital, não tem médico. Você pede um transporte, não tem transporte. O cidadão lá de Maranguape, lá do Rato, lá do seu Itapebuçu, vem para cá gastando os tubos de um carro de frete para chegar aqui e ter que voltar sem atendimento. Onde está esse amor? Onde fica esse tão amor? Será que o amor pelo povo ou pelo dinheiro do povo? Que até agora só está me provando que é pelo dinheiro do povo. Mas eu tenho a certeza que a população de Maranguape vai estar enxergando isso. E nós estamos já providenciando uma nova ação
sobre calúnia, e não só sobre calúnia, sobre a Singete, que realmente, que os servidores tiveram que se vincular no município, foram trabalhar da mesma forma, sem poder sequer ter uma licença, ter um atestado. Os direitos da nossa população não podem ser usurpados, não. Os nossos servidores maranguapenses merecem respeito e valorização. E pode contar com esse vereador que, enquanto a gente tiver voz, força, nós vamos aqui estar lutando pelo Maranguape melhor. E assim nós vamos continuar nessa caminhada. Gostaria de dar uma parte aqui ao vereador Elisânio. Vereador, rapidinho. Dentro da fala que Vossa Excelência trouxe aí, o que nos cabe na função de vereador, certo? Puramente institucional, é fiscalizar o recurso público. E já veio para cá contas de ex-prefeitos, certo? Que foram avaliadas por essa casa, inclusive, algumas delas até com parecer favorável, em que o item de gasto com o pessoal estava claramente falado pelos técnicos do Tribunal de Contas de que estavam lá no registro de gasto com o pessoal um percentual e através dessas empresas de contratação, além desse item, um valor gasto bem maior do que a própria lei de responsabilidade fiscal permite. Isso é uma afronta à gestão pública, além de falar da imoralidade do recurso, do uso do recurso público, certo? O que foi feito, o que foi provocado junto ao Ministério Público, nada foi do que o acompanhamento do gasto real, do que se deve fazer com o recurso público da cidade. Foi visto, o Ministério Público se manifestou. Cabe agora ao governo local se organizar para que isso seja feito. Não tem que colocar a culpa em ninguém. É raro e vão ter que corrigir o erro. Obrigado, vereador Elisânio. Onde a gente aqui bate na tecla. Onde é que estão querendo chegar? Estão querendo chegar a falar que o Ministério Público é politiqueiro? Ministério Público é um órgão sério, fiscalizador. Órgão esse que, se não tivesse nenhuma irregularidade, não teria feito essa recomendação, não. E se estão correndo para fazer as pressas, qualquer outra forma aqui de danar a situação aqui da nossa população e dos nossos servidores, é porque viram a responsabilidade que fizeram. E a palavra que eu tenho aqui mais uma vez para essa gestão é vergonha. Vergonha com a farra do dinheiro público. Para concluir, vereador. População maranguapense, faça essa pergunta. Faça uma análise do que vem acontecendo no nosso município. E aqui, quando eu falo para vocês, é porque eu tenho uma certeza que tem pessoas aí que não querem o bem da nossa população, não. Mas eu tenho aqui a convicção que a nossa população vai saber a hora certa de dar o troco e que isso seja já já. Obrigado, amigos. Tenha aqui um bom dia e que Deus quiser, que Maranguape dias melhores virão. Obrigado. A Câmara registra as palavras do vereador Neto Girão. Encontra-se escrito a vereadora Marina. Bom dia aos meus colegas vereadores novamente, a minha colega vereadora Aline, a todos do plenário, novamente cumprimentar a família da Adriane, que vai receber uma justa homenagem pelo trabalho que já prestou em nosso município. Eu acho que outro local não teria tanto a cara dela, né? Porque aquele trabalho que ela fez ali com crianças, com os jovens, e aí eu vou discutir ele, né, afinco ali na hora da discussão da matéria. Né, mas agradecer a presença de todos. E eu vim falar hoje, gente, sobre algo que eu já falei ano passado, em edições anteriores, mas eu gostaria de falar de novo, que é sobre o Maranguape à Prova. Né? Não sei se a gente atualizou as inscrições hoje, mas até ontem a gente tinha 210 inscritos. Né? E para quem não sabe, o Maranguape à Prova ele é um cursinho pré-vestibular gratuito, que acontece no Shopping do Maranguape. Foi um projeto que nasceu na Câmara, inclusive, em discussões calorosas entre mim e o meu amigo vereador Elisânio, que me ajudou, né, com muitas ideias ali. E ele saiu daqui, foi uma indicação nossa, e eu apresentei o projeto ao prefeito Átila Câmara, do qual ele abraçou, né, de pronto. E ano passado,
até a busca ativa que a gente tinha feito, porque quem é da área da educação sabe que depois que esses alunos se formam, a gente perguntar, né, ver quem passou, fica mais difícil, que muitos eles vão para Fortaleza, enfim. E até onde a gente tinha feito, a gente tinha aprovado 38 alunos em universidades públicas, não é isso, Dário? O número é esse, né, mais ou menos? Só que eu acredito, inclusive, que tem bem mais, sabe? E eu fico muito feliz. E eu já falei isso aqui, mas eu vou falar incansáveis vezes. Eu sou fruto da escola pública, né? Então, assim, ter uma oportunidade como essa, na minha época, ela foi muito difícil, porque na minha época eu pegava o Benfica, e aí eu volto a falar sobre o assunto que foi falado aqui no plenário, já sobre a questão das passagens, que naquela época eu já achava caro para mim, e naquela época era bem menos o valor que é hoje, né? E inclusive, eu me lembro que na época eu não consegui nem concluir, porque realmente o custo das passagens eram muito caras. E como eu moro no Santos Dumont, aí eu tinha que descer do ônibus, ainda tinha que pagar um mototáxi para ir para casa. Então, encarecia bem mais. E aí ver que o nosso mandato, através da gestão do prefeito Átila Câmara, está dando mais um ano a oportunidade a esses alunos, para mim é muito gratificante. Poder participar, não só ter indicado esse projeto, mas participar da construção dele, participar da coordenação, né, dar a minha opinião ali como aluna, como ex-aluna, como eterna aluna, a gente não deixa de ser aluno, né, tá querendo aprender sempre. Então, assim, eu fico aqui a minha gratidão, né, ao prefeito Átila por mais uma vez ter confiado a mim esse trabalho, esse projeto, né, que não foi somente indicação, mas que a gente realmente correu atrás para construí-lo no modelo que o aluno gostasse de estar ali. Né? Inclusive, eu falo que o shopping também ganha, né, as movimentações, o movimento dos alunos. Muitos pais de alunos vão. Ano passado eu acompanhei uma mãe que ia com a filha e elas duas assistiam aula. Isso é muito legal, né? Assim, porque não é somente para os jovens, mas para todos aqueles que queiram fazer o Enem, né, que queiram adentrar nas universidades. E eu fico muito feliz, de verdade, e grata. Né? Eu acho que é a minha primeira fala, desde que a gente voltou do recesso. E aí, semana passada, a gente falou sobre um projeto aqui, que é muito importante, sobre o plano diretor. E a Adélia, que é uma das pessoas responsáveis pela construção da atualização do plano diretor, é minha vizinha, né? E eu nem quando eu procurei ela, eu nem sabia que era ela uma das pessoas responsáveis. E eu perguntei justamente para ela como é que estava o andamento do plano diretor e tudo. Eles disseram que, inclusive, os bairros da sede que faltam ser visitados é o Santa Fé, que o vereador João Alves está acompanhando as visitas lá. Ela já me disse que o vereador estava acompanhando, né? Porque o que é essa fase? É a fase de conhecimento de cada bairro, de conhecer a história de cada bairro, para aí depois eles vão terminar a sede e depois vão aos distritos. E aí eles vão contar como se fosse a história de cada bairro para depois ir construindo o plano diretor. Realmente é um trabalho muito minucioso, mas que a gente entra em questões muito importantes que foram debatidas aqui hoje, que é justamente a questão da expansão da nossa cidade, do nosso município. Né? O município de Maranguape, ele é muito grande em extensão territorial. Né? Então, assim, meio que ele foi avançando e o plano diretor não conseguiu acompanhar toda essa evolução, né? Porque ele já está realmente desatualizado. E algo que nessa gestão começou a ser, né, atualizado, mas que é um trabalho, minucioso, que deve ser feito com calma, porque realmente, gente, é um trabalho de formiguinha. A gente estava até conversando com o Silvio hoje pela manhã, né, Riba? Eu vou até falar sobre isso já. Mas aí eu quero abordar um ponto que é muito importante para o nosso município, que já foi abordado aqui por outros colegas vereadores, que é a questão justamente das empresas. A questão da atualização de um novo plano diretor é importante, muito importante para as empresas também. Porque, como o nosso colega falou, não é só pensar somente em empresas, que o prefeito Átila vem pensando, né? A gente sabe ali sobre a aquisição do polo industrial, de alguns empreendimentos que chegaram a Maranguape. Hoje, inclusive, a gente vai votar um projeto que beneficia a empresa Mallory, que é em relação a incentivos fiscais, para uma empresa que gera 700 empregos diretos no nosso município. Né, mas a gente tem que pensar realmente na estrutura, não é só a empresa, né? É o transporte público que chega até lá, a energia, que a gente realmente deixa a desejar ainda na questão da energia, até a gente que é vereador mesmo, né? Assim, a gente pede para, às vezes, ajeitar uma lâmpada, pouco tempo depois ela danifica, né?
Por quê? Porque eu fui atrás de saber o que era, né? Eu disse, gente, pelo amor de Deus, toda semana eu estava pedindo dessa lâmpada, eu vejo que a equipe de iluminação pública vai ajeitar, mas logo em seguida danifica de novo. E aí, uma vez, acredito que foi o Wagner, que falou para mim, Marina, a gente realmente tem um problema de tensão mal distribuída no município. Por isso que, às vezes, a gente... né, queima novamente. Então, assim, esse ponto que foi abordado, ele casa muito com o que a gente falou na sessão passada, sobre a questão da atualização do plano diretor, que é muito importante, justamente para receber essas empresas e dar estrutura para elas, que elas possam crescer, né? Eu me lembro aqui, foi feita aqui a assinatura, eu não sei se é esse o termo, vocês me corrijam, né, se eu estiver errado, a assinatura para as empresas que queriam, o protocolo de intenções para as empresas que queriam vir para Maranguape, né? Depois da aquisição do terreno do polo industrial que foi feito pelo prefeito Átila. E aí eu ouvi aqui falas muito emocionadas. Eu não lembro nem o nome do... Eu sou péssima com nomes. Tu lembra, Mardoni, o nome do menino que fez uma fala que era novo? Ele disse até que ia para Itaitinga, parece, algo assim. O Davonix, pronto. Ele é um menino muito novo, eu acho que ele não tinha 50 anos, tem? Acho que não, acho que tinha bem menos. E ele fez uma fala muito emocionada aqui, justamente que estava vendo, né, o quanto o Átila estava atrás de empresas, né, da questão da estruturação da cidade, do município, para receber essas empresas. Então, esse ponto que foi abordado aqui hoje, casa muito com o plano diretor novamente, foi muito... Quer uma parte, amigo? Pode? Pronto, eu concluí. Então, foi muito importante. Essa questão do plano diretor, ela casa muito com o que foi falado em relação à expansão das empresas e que a gente realmente possa continuar cobrando isso, né, uma estrutura melhor para vir mais empresas, que é esse trabalho que o nosso prefeito Átila já vem fazendo aos poucos, né, e a gente sabe que não é algo que é construído do dia para a noite, mas que eu vejo, na minha concepção, bastante evolução, mas, claro, assumindo que ainda falta muito mais a ser construído. Mardônio? Obrigado, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, obrigado, vereadora Marina. Eu só gostaria de pontuar, referente à fala do nosso colega vereador Riba, tratando de Maranguape como retrocesso, como tivesse acontecendo um retrocesso. Maranguape é uma cidade, né, que a 8ª maior cidade do Ceará em nível populacional, e uma cidade com esse porte requer muito emprego, vereadora Marina. E Maranguape, nos últimos anos, mais especificamente nessa gestão, nós, aliás, a administração do prefeito Átila Câmara deu a nós maranguapenses uma série de ações que geraram diversos empregos, centenas de empregos aqui no município de Maranguape. E a gente não pode falar de retrocesso na área do emprego, por exemplo, quando nós temos um Compricerto instalado praticamente aqui em frente à Câmara de Vereadores, que gera aí salvo engano, mais de 200 empregos diretos e indiretos. Nós não podemos falar em retrocesso do emprego, vereadora Marina, quando nós temos aqui um Supermix Mateus, que também gera aí por volta de 300 empregos diretos e indiretos. Nós não podemos falar em retrocesso na área do emprego, quando nessa gestão, tudo isso que eu estou falando nessa gestão, quando nessa gestão se instalou no município de Maranguape o Super Pinheiro, que também gera centenas de empregos. Nós não podemos falar em retrocesso na área do trabalho, quando em Maranguape, a empresa JR Calçados, que funcionava ali no ProUB, mudou sua fábrica e hoje foi de 100 funcionários para 400 funcionários. Então, na seara, na área do emprego e renda, eu sei que ainda há muito para caminhar, eu sei que ainda há muito para ser feito, mas a gente não pode fechar os olhos e dizer que não está sendo feito. Porque todas essas empresas estão gerando emprego, estão gerando renda aqui para o município de Maranguape. E foi colocado também, vereadora, serei breve para não tomar muito do seu tempo, a questão da energia, como é que a energia vai ser feita para essas empresas se instalarem em Maranguape. E aí o prefeito Átila fez uma reunião e convidou os vereadores desta casa, que foi aqui na Casa Chá, né, vereadora? Que estava lá os diretores da Caixa Econômica Federal, em que foi apresentado e assinado um projeto que substituirá 100% das lâmpadas de Maranguape por lâmpadas LED. Que isso por si só já dará uma contribuição grande, tanto na questão da iluminação pública, como na redução de custos, como na diminuição da demanda de energia do município, visto que as luzes de LED consomem menos. Então, para que a gente possa ser justo, vereadora Marina, é importante que se diga que, até como zelo pela nossa cidade, pelo bem que a gente quer a cidade, que Maranguape não é esse retrocesso que foi colocado pelo meu amigo, nobre colega vereador. Então, Maranguape está avançando muito, ainda tem para ser feito,
mas a gestão está trabalhando e com certeza entregando resultado que é o que Maranguape merece. Obrigado, senhora vereadora. Obrigada. Inclusive na Casa Chá. Pronto, vereador Afonso. A parte da vereadora Marina, eu observei o pronunciamento dos colegas vereadores que lhe anteciparam, e na linha do vereador Mardoni, o Mardoni citou aí alguns exemplos muito importantes, e aí nós tivemos a oportunidade de participar da reunião aqui, vereador Mardoni, vereadora Marina e vários colegas vereadores, com relação ao polo industrial de Maranguape, que teria sido muito bom se os vereadores de oposição também tivessem participado, para ver a euforia de dezenas de empresários e empresários de médio e grande porte, sonhando com a implantação desse polo industrial de Maranguape, que vai gerar centenas de empregos. E nós temos que torcer para que seja implantado. Nós não temos que torcer para aquela história que não dê certo para o prefeito não conseguir ser reeleito. Porque todo mundo que está aqui, seja vereador, seja prefeito, quem milita na política, pensa em ser reeleito. Não tem nenhum menino aqui que use do microfone, faça um discurso de oposição, um discurso de situação, que pense só na população. Pensa na população, sim, mas pense em divulgar seu mandato e seu posicionamento. Isso tem que deixar claro. Deviam ter participado da reunião aqui com os empresários, com o sonho do prefeito Átila, que está para se concretizar, que é instalar um polo industrial em Maranguape, e se vai ter suporte de Enel, se vai ter suporte de fornecimento de energia elétrica, isso é tudo um passo. Esse polo industrial vai ter uma subestação, vereador Riba. E eu sei que Vossa Excelência, como vereador, como mestre de obra, entende bem da parte de infraestrutura que você cita tão bem aqui. E quando o prefeito sonha com isso, nós temos que estar ao lado dele, não medindo força. Nós temos que estar lutando, cobrando aos nossos deputados, para que junto com ele traga esse polo industrial, para que junto com ele consiga realmente construir a creche da área seca, consiga construir a creche da área verde, porque não vai ser bom para o Átila não, vai ser bom para a população. E quando ele anuncia, eu acho que ele não anuncia à toa, ele anuncia com um sonho e que esse sonho possa se concretizar e está indo em busca de apoio. Quando se fala do metrô, vir para Maranguape, isso é um sonho nosso, desde que eu sou vereador aqui, quando eu fui também vice-prefeito, que a gente sonha que vê um metrô para Maranguape, que a gente pede, que a gente cobra. Quem sabe se agora na gestão do governador Elmano não venha, com a força que possa ter o prefeito Átila junto ao governador, e não só ele, senhores vereadores. Cada um de nós aqui, seja oposição ou situação, tem contato com um deputado federal ou um deputado estadual. Aí nós temos de mão dadas, unir força, independente se sou ou não do lado do prefeito, se é ou não do lado do prefeito, olhar para a população maranguapense, para lutar, para trazer metrô, para trazer creche, para trazer mais areninhas, para trazer mais empresas para Maranguape, que eu também torço que se concretize. Vereadora Marina, como líder do prefeito, muito obrigado pela parte, se concretize esse polo industrial, que vai ser um salto no desenvolvimento e na geração de emprego e renda do nosso município. Obrigado, vereador. Obrigada. Eu acredito que, inclusive, quando o prefeito anuncia a questão de novos empreendimentos no município, de novas obras, uma das coisas que as novas obras fazem é justamente empregar pessoas que são do bairro. E isso é muito bom, a questão das obras. Eu acredito que, inclusive, a maioria das obras são frutos de indicações dessa casa, né? Então, eu acredito que a cobrança maior, inclusive, parte de nós, vereadores, né? Então, eu fico aqui na torcida, como eu tenho certeza que os outros colegas também torcem para que empreendimentos como esse realizem, né, para que o nosso município continue avançando, né, junto com a gestão do prefeito Átila, que, como o Mardônio disse, tenho que concordar com as palavras, né, de todos os meus colegas, assim como o vereador Mardônio e o vereador Afonso, existe muito a ser feito. Muito, muito. Mas é uma questão de justiça reconhecer também o que já foi feito. E eram essas as minhas palavras. Muito obrigada. A Câmara registra as palavras da vereadora Marina. Antes de suspender a sessão, eu solicito que o senhor secretário leia as indicações do vereador Raimundo Filho. Logo após, a gente suspende. Bom dia a todos. Indicação número 447/2023. Vereador Raimundo Maciel de Freitas Filho
infrafirmado no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do setor de iluminação pública, senhor Wagner do Nascimento, a reposição de 3 lâmpadas queimadas no bairro Cedro 2, distrito de Lagoa do Juvenal. Indicação número 448/2023. Vereador Raimundo Maciel de Freitas Filho, infrafirmado no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do setor de iluminação pública, senhor Wagner do Nascimento, a reposição de 3 lâmpadas queimadas na CE 354, distrito de Lagoa do Juvenal. Indicações de número 444 e 448, de autoria do vereador Raimundo Maciel de Freitas Filho, deferidas por esta presidência. Nesse momento nós vamos dar um pequeno intervalo para que as comissões dêem o parecer, logo mais a gente retorna.